E se eu lhe dissesse que uma especiaria esquecida, menor que a sua unha, poderia reacender a vida no seu corpo e despertar uma ereção em apenas 60 segundos? Que, independentemente da sua idade, dos seus comprimidos ou das suas desilusões passadas, uma única mordida poderia começar a restaurar a força que pensava ter perdido para sempre. Eu sei que sou inacreditável, mas fique comigo porque o que estou prestes a partilhar pode mudar tudo. O meu nome é Cláudia Lopes. Passei mais de 3 décadas a ajudar homens com mais de 60 anos a recuperar o que os anos e o sistema lhes roubaram silenciosamente: confiança, circulação, vitalidade e a capacidade de se sentirem homens novamente. Não através de prescrições, caras, não através de truques, mas ao desbloquear o que o corpo ainda se lembra quando lhe damos as ferramentas certas. E aqui está a reviravolta. A solução não é uma nova descoberta ou algum dispositivo de alta tecnologia. É uma especiaria que tem estado escondida à vista de todos. Uma que os seus antepassados usavam antes da intimidade e que a ciência agora confirma que funciona melhor do que qualquer um imaginava. A ironia, provavelmente já passou por ela na sua cozinha uma centena de vezes sem nunca saber o que ela poderia fazer. Nos próximos minutos, vou mostrar-lhe como mastigar esta única especiaria por apenas 60 segundos pode abrir os seus vasos sanguíneos, diminuir o estresse que está a esmagar a sua testosterona, combater a doença gengival que bloqueia a circulação e ajudá-lo a dormir mais profundamente para que as suas hormonas recuperem naturalmente. Vou guiá-lo passo a passo e prometo que no final disto saberá exatamente como usá-la e o que esperar nos seus primeiros 7, 14 e 30 dias. Antes de mergulharmos neste método poderoso, reserve um momento para subscrever e tocar no sino de notificações. Assim não perderá nenhuma das ferramentas de saúde natural que crio especificamente para homens como o senhor. E se esta mensagem lhe diz algo, escreva-o nos comentários. Se não, escreva 0 para que eu saiba como servi-lo melhor. Muito bem, vamos começar com o coração desta descoberta, porque nada disto funciona sem entender o que torna esta pequena especiaria tão poderosa. O segredo reside num composto natural escondido dentro de cada cravo da Índia e chama-se eugenol. Este único ingrediente é a razão pela qual o seu sangue começa a fluir, os seus vasos começam a relaxar e o seu corpo começa a responder como costumava, talvez até melhor. Deixe-me explicar como funciona. 1. É o genol, o composto secreto que faz tudo funcionar. Nunca me esquecerei da primeira vez que um paciente me olhou nos olhos e disse: Doutora, eu só quero voltar a sentir-me eu mesmo. Ele não estava a falar de abdominais ou de correr maratonas. Estava a falar de intimidade, confiança, força, o tipo de força silenciosa que um homem carrega quando o seu corpo ainda responde como deveria. Foi isso que me levou a explorar alternativas naturais. E foi aí que continuei a regressar a um composto poderoso, o eugenol. O eugenol é encontrado em altas concentrações nos cravos da Índia. E quando se mastiga um cravo da Índia, apenas um ou dois, os óleos que são libertados contêm esta substância notável. Mas o eugenol não fica apenas na sua boca. Entra na sua corrente sanguínea através das membranas mucosas quase imediatamente. O que ele faz a seguir é onde a magia começa. O eugenol atua como um vasodilatador. Isso significa que ajuda os seus vasos sanguíneos a relaxar e a abrir, especialmente os mais estreitos e teimosos que alimentam os seus órgãos sexuais. Depois dos 60 anos, estes vasos tendem a enrijecer e a perder flexibilidade. É por isso que o sangue não flui como costumava. O eugenol funciona como uma massagem natural para as suas artérias, abrindo suavemente os caminhos e permitindo que o sangue se mova livremente outra vez. Não de forma forçada, não artificialmente, apenas um redespertar do que o seu corpo antes fazia sem esforço. O que torna isto ainda mais poderoso é que o eugenol estimula a produção de óxido nítrico, o mesmo composto que as pequenas pílulas azuis tentam imitar. Mas isto não é química, é biologia. E está a acontecer naturalmente, sem os efeitos secundários, as dores de cabeça ou o colapso posterior.
Muitos homens descrevem um calor suave, uma sensação de circulação a regressar em poucos minutos. É subtil, mas poderoso. E se é isto que apenas um composto pode fazer, espera até ouvir o que esta especiaria faz ao estresse que tem vindo a matar silenciosamente a sua testosterona durante anos. Vamos falar sobre isso a seguir. 2. Porque é que as ereções ficam mais fracas depois dos 60 e como o cravo dá, Índia combate isso. Tive inúmeros homens nos seus 60, 70, 70 e até 80 anos a entrar no meu consultório de cabeça baixa, com a voz fraca, a sussurrar a mesma coisa, já não funciona como antes. E eu digo-lhes sempre que não é uma falha pessoal, não é vergonhoso, é biologia. À medida que envelhecemos, os pequenos vasos sanguíneos que suportam as ereções começam a estreitar e a enrijecer. Perdem a sua elasticidade. Anos de estresse, alimentos processados, inflamação e falta de movimento começam a cobrar o seu preço. O resultado? O sangue não flui como costumava. E sem esse fluxo de sangue, uma ereção simplesmente não pode acontecer. Mas aqui está a parte que a maioria dos médicos nunca diz em voz alta. Essas mudanças não são permanentes, são reversíveis. É aqui que o cravo da Índia entra. E é por isso que é um aliado tão poderoso para homens mais velhos. Lembra-se daquele composto que acabámos de falar, o eugenol? Ele não está apenas a relaxar os seus vasos sanguíneos, está também a ajudar a restaurar a flexibilidade das paredes internas desses vasos. Pense nisso como limpar um cano enferrujado e torná-lo liso novamente. O sangue começa a fluir mais facilmente, mais plenamente e para onde precisa de ir. Alguns dos meus pacientes disseram-me que, após apenas algumas semanas a usar este método diariamente, acordaram com ereções matinais pela primeira vez em anos. Não por causa de um comprimido, não por causa de um milagre, mas porque a sua circulação finalmente teve a oportunidade de funcionar novamente. Essa é a beleza deste método natural. Não força o seu corpo, simplesmente dá-lhe permissão para regressar ao seu desígnio original, mas há um senão. Mesmo com um fluxo sanguíneo perfeito, uma força invisível pode desligar tudo antes mesmo de começar. E é provável que o tenha vindo a sabotar silenciosamente durante décadas. Vamos descobri-la a seguir. 3. Como fazer o método do cravo da Índia de 60 segundos, passo a passo. Sabe, as melhores soluções são muitas vezes as mais simples. E este método que estou prestes a partilhar ajudou tantos dos meus pacientes mais velhos a sentirem-se eles mesmos novamente. Sem prescrições, sem consultas médicas constrangedoras, sem filas na farmácia, apenas um pequeno ato intencional que pode fazer na sua cozinha. E a beleza disto leva apenas 1 minuto. Aqui está exatamente como digo aos meus pacientes, para fazerem, peguem 2 ou 3 cravos da Índia inteiros, não do tipo em pó, mas cravos da Índia inteiros e secos. Idealmente biológicos, mas qualquer cravo de boa qualidade servirá. Coloque-os entre os seus molares, os dentes de trás, onde a sua mastigação é mais forte. Morda lentamente até sentir que eles se partem. E aqui está a chave. Não se apresse. Deixe os olhos cobrirem a sua língua e a sua boca. Respire pelo nariz. Mantenha-se relaxado. Nos primeiros 30 segundos, apenas segure os pedaços partidos na boca. Deixe que a sua saliva se misture com os olhos. Pode sentir uma sensação forte e quente. É intenso, sim, mas isso é um bom sinal. Significa que o eugenol está a ser absorvido através das membranas sensíveis dentro da sua boca, indo direto para a sua corrente sanguínea. Depois, comece a mastigar lentamente, não com força, apenas o suficiente para partir completamente o cravo. Mantenham na boca por mais 30 segundos, fazendo com que os óleos se espalhem pela sua saliva. É isso. Podem engolir os restos ou cuspi-los. Ambas as opções são válidas. O que torna este método tão eficaz é a rapidez com que começa a funcionar. Alguns homens dizem que sentem a diferença em minutos. A cabeça fica mais clara.
sentem-se mais presentes, mais enraizados no seu corpo. Mas mastigar cravos da Índia não se trata apenas de fluxo sanguíneo e energia. Também desbloqueia algo de que a maioria dos homens com mais de 60 anos precisa desesperadamente e provavelmente nem se apercebe que lhes falta. Vamos falar sobre isso a seguir. Se hum, quando usar a técnica para obter os melhores resultados, uma das perguntas que me fazem constantemente, geralmente depois de um homem ter experimentado o método do cravo da Índia pela primeira vez e sentido aquele calor inconfundível, é: quando devo usá-lo para obter os melhores resultados? E a verdade é que o momento pode fazer toda a diferença. Como qualquer coisa poderosa, não se trata apenas de fazer, mas de quando se faz. Pense nisto como afinar um instrumento. Quer que tudo esteja em harmonia, as suas hormonas, o seu sistema nervoso, o seu fluxo sanguíneo. Para muitos dos meus pacientes, a noite é hora de ouro. Cerca de 1 hora antes de dormir, quando o dia acalma e a mente começa a assentar, mastigar cravos da Índia, nessa altura, ajuda a relaxar o sistema nervoso e prepara o corpo para um sono melhor. E não se trata apenas de descanso. O sono profundo e restaurador é quando o seu corpo produz a maior parte da testosterona. Essa é a sua base. O uso noturno prepara o palco para o dia seguinte. Melhor energia, foco mais claro e sim, ereções matinais mais fortes. Mas não negligencia a manhã. Usar este método logo pela manhã, com o estômago vazio, ajuda a ativar a circulação e estabelece um tom calmo, mas alerta para o seu dia. Alguns homens gostam de usá-lo antes dos treinos ou caminhadas, outros preferem-no antes da intimidade, 30 a 45 minutos antes, para aquela sensação adicional de presença, conexão e resistência. A chave é ouvir o seu corpo. Seja consistente. O uso diário cria um impulso ao longo do tempo. Isto não é um truque de uma só vez. É um investimento diário na sua vitalidade. E se está a perguntar-se como um ato tão simples pode levar a mudanças tão profundas, ajuda a entender o que pode estar a reter o seu corpo em primeiro lugar. Há uma força silenciosa que a maioria dos homens nunca suspeita e tem vindo a roubar-lhes a força por dentro. Vamos expô-la a seguir. Mas isso é apenas o começo. Vamos falar sobre o estresse. Não consigo dizer-lhe com quantos homens bons já me sentei. Homens que comem bem, mantêm-se ativos, até seguem todos os conselhos certos, mas ainda sentem que algo não está bem. A sua energia é baixa, o seu desejo vai e vem. E quando se trata de intimidade, os seus corpos simplesmente não respondem da maneira que costumavam. É aí que lhes faço uma pergunta: como está o seu estresse? A sala geralmente fica em silêncio, eles suspiram, e então eu ouço a verdade. Preocupações com dinheiro, saúde, casamento, envelhecimento é uma carga pesada e a maioria não se apercebe do quanto essa pressão silenciosa está a destruir a sua masculinidade por dentro. Veja, o estresse crónico inunda o seu corpo com cortisol, uma hormona que deveria ajudá-lo em momentos de perigo, não permanecer elevada o dia todo, todos os dias. Mas no mundo de hoje, a maioria dos homens com mais de 60 anos vive num estado quase constante de tensão. E aqui está a parte cruel. O cortisol e a testosterona não podem coexistir em níveis elevados. Quando um sobe, o outro cai. Isso significa que quanto mais stress carrega, menos testosterona o seu corpo produz e mais fraca se torna a sua resposta sexual. É aqui que o cravo da Índia se torna mais do que apenas um impulsionador da circulação. Ele realmente ajuda a regular a resposta ao estresse. O composto beta-cariofileno, encontrado nos cravos da Índia, liga-se a receptores no cérebro que sinalizam segurança e calma. Em apenas alguns minutos pode sentir um alívio no peito, uma clareza na mente, um libertar da pressão que se tem vindo a acumular durante anos. E à medida que o cortisol baixa, a testosterona pode finalmente subir novamente, naturalmente sem força.
pode começar a sentir-se mais como você mesmo, sem sequer se aperceber da mudança no início, mas é real. E há outro benefício poderoso que vem deste alívio do stress, um que funciona silenciosamente enquanto dorme e pode ser a peça que faltava na recuperação das suas hormonas. Vamos falar sobre isso a seguir. 6. Mastigar cravos da Índia e Quaras, melhor sono e Quaras, mais testosterona. Se há uma coisa que vi vezes sem conta com os meus pacientes mais velhos, é esta: no momento em que o sono começa a falhar, tudo o resto começa a desfazer-se. Pode comer bem, fazer exercício, tomar todos os suplementos do mundo, mas se o seu sono for interrompido, as suas hormonas não têm a menor hipótese. Isso porque a maior parte da sua testosterona, do seu trabalho de reparação, da sua cura, acontece à noite, especificamente durante o sono REM profundo e ininterrupto. Mas quantos homens com mais de 60 anos realmente conseguem esse tipo de descanso? Tantos me dizem que ficam acordados às 2 da manhã a olhar para o teto com a mente a mil. Ou adormecem rapidamente, mas acordam várias vezes durante a noite, nunca se sentindo totalmente descansados. E depois perguntam-se porquê que a sua energia está baixa, porquê o desejo parece uma memória, ou porquê simplesmente não conseguem arrancar como antes. A resposta, na maioria das vezes, é a má qualidade do sono. É aqui que os cravos da Índia entram não apenas como uma ajuda circulatória, mas como um poderoso aliado do sistema nervoso. Os compostos nos cravos da Índia, especialmente o eugenol e o beta-cariofileno, não relaxam apenas os vasos sanguíneos. Eles também acalmam a parte do seu cérebro que regula o seu ciclo de sono. Quando mastigados à noite, cerca de 1 hora antes de deitar, os cravos da Índia ajudam a induzir um sono mais profundo e estável. Muitos homens dizem-me que começam a sonhar novamente. Acordam com mais clareza, mais energia e mais frequentemente do que não, com ereções matinais mais fortes. Isto não é uma coincidência, é a testosterona a fazer o seu trabalho novamente. Portanto, se tem tido dificuldades em sentir-se descansado ou se pergunta porque o seu ímpeto e a sua garra desapareceram, comece a prestar atenção a como dorme. Porque melhorar essa única área pode enviar uma onda de cura por todo o seu sistema. Mas os cravos da Índia não param por aí. E se ele lhe dissesse que até as suas gengivas, a saúde da sua boca, poderiam estar a prejudicar secretamente a força da sua ereção? Vamos descobrir essa ligação surpreendente a seguir. 7. A doença gengival pode estar a destruir as suas ereções. O cravo da Índia resolve isso também. Pulled sore.